Muito boa noite a todos. A minha oração é para que o Espírito Santo ele consiga transmitir em nossos corações realmente tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos essa noite, tá? Para iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura com um grande ensinamento do próprio Salvador Jesus Cristo. Se encontra no capítulo 25 de Mateus. Eu vou começar lendo do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de me comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver comigo. Então os justos lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo-lhe o rei disse: Em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Falando um pouco sobre o fato de nós trabalharmos para ajudar as pessoas a crescerem dentro do reino de Deus, eu trouxe a minha memória na época quando eu conheci o Evangelho. Eu tinha 16 anos de idade na época. E ainda em muitos dias, atualmente, ainda eu sou considerado como um pequenino para o Senhor. E muitas pessoas nessa minha trajetória me ajudaram no processo da conversão. Muitos deles, quando eu tive sede, eles me deram de beber. E agora eu gostaria de fazer um convite para vocês, que vocês também voltassem um pouco no tempo e pudessem lembrar de algumas pessoas que foram chaves no processo de conversão de vocês. Pode ser uma professora do seminário, um professor, um amigo, um bispo, algum líder do Evangelho. Eu, particularmente, eu me recordo de 3 pessoas que foram fundamentais no meu processo de conversão. O primeiro foi o meu primeiro bispo. O nome dele era Benê. Ele tinha, assim, uns 380 quilos. E eu me recordo que quando eu entrei na capela pela primeira vez, lá começava a reunião pela reunião sacramental. Assim que acabou a reunião sacramental, ele veio, me deu um abraço e falou assim: esse aqui deixa comigo. Me levou para a aula dos rapazes, me acompanhou na aula da escola dominical, me convidou para atividades que teve na igreja subsequente e sempre esteve ao meu lado. E esse vínculo com esse bispo ele foi tão grande que na época que eu fui me batizar, ele foi a pessoa quem eu escolhi para que pudesse me batizar. E me batizei e aí comecei a aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Depois, logo em seguida, eu tive uma mulher fantástica que me ajudou no meu processo de conversão. Ela se chama Irmã Sônia. Ela foi minha professora do seminário. Eu me recordo por diversas vezes. Na minha época, o seminário ele começava em torno das 6 horas da manhã. Então, nós íamos para o seminário. Aí, depois do seminário, nós íamos para a escola. E algumas vezes eu faltava no seminário. E quando eu faltava no seminário, adivinha quem estava lá na porta do colégio me esperando? Essa irmã Sônia. Me perguntando, disse que sentia minha falta, que queria me ajudar. E nesse processo me ajudou muito. E eu me recordo que essa irmã, ela tem, na verdade, 3 filhas. E elas nasceram sempre uma em seguidinha da outra. Então, muitas aulas do seminário que ela dava, era com uma das suas filhas grudada na saia e a outra segurando no braço. E hoje eu fico me pensando, para ela começar a dar uma aula do seminário às 6 horas da manhã na capela, organizar as suas filhas pequenas, porque o marido dela, naquela época, trabalhava de vigilante noturno. E ela fez tudo isso, e graças a ela, eu adquiri um forte alicerce de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E nesse meu processo de conversão, a terceira pessoa que foi fundamental foi um presidente do quórum. O nome desse presidente chama-se Irmão Osvaldo.
Esse irmão Oswaldo era um homem, ele é um homem super simples. Na verdade, ele não é letrado, mas ele era um homem que ele tem muita vontade em ajudar as pessoas. Eu lembro que na época nós tínhamos duplas de mestres familiares, e ele tinha um lema, que até dia 15 as pessoas tinham que reportar suas visitas, né? Todas as pessoas que não fossem visitadas até o 15º dia do mês, eu e ele pegava a nossa bicicletinha e saímos visitando todas as pessoas, né? E com aquele homem eu aprendi a força de vontade e um amor fantástico em ajudar as pessoas. E é interessante que isso já faz uns 20 anos. E essas pessoas são marcadas profundamente na minha alma, principalmente pelo sentimento de gratidão. E recentemente eu fiz questão de mandar e ligar para cada um deles, dizendo o quanto eles foram importantes no meu processo de conversão. E graças a esse alicerce, o Senhor transformou aquele moleque de 16 anos. E hoje acredito num homem, né? Eu fui um missionário retornado, eu tenho minha família selada no templo. E o sentimento que eu tenho de gratidão a todas as outras pessoas que participaram nesse meu processo de conversão é fantástico. Então, eu ainda me sinto muitas vezes como um dos pequeninos do Senhor. Todas as vezes que tem alguém nos servindo, alguém me ajudando no meu processo de conversão, com certeza está simplesmente fazendo pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Por que eu digo isso, né? A gratidão que eu tenho nesse processo de pertencer ao Evangelho de Jesus Cristo, ele é linkado principalmente no fato de dentro da igreja nós podemos servir as pessoas que estão em nossa volta. Eu tive o privilégio de ser um missionário de tempo integral, mas o processo de serviço ele não terminou quando eu voltei do campo missionário, né? Vocês sabem que no Brasil a gente tem muitas vezes escassez de mão de obra para servir em alguns chamados. E eu me recordo que logo que eu cheguei da missão, eu fui chamado para ser secretário, né? Depois logo em seguida vieram outros chamados. E de lá para cá, depois que eu me casei, eu me recordo foram vagas as vezes que eu tive o privilégio, por exemplo, de sentar com a minha família na congregação durante a reunião sacramental, né? Por muitas vezes, nesse processo de servir dentro de algumas responsabilidades da igreja, tive que abrir mão de alguns compromissos familiares em cima da hora devido a algumas demandas de nossos chamados. E o interessante é que nesse período, quando nós estamos servindo as outras pessoas, é o momento onde nós sentimos mais forte a mão do Salvador em cima da vida de nossos familiares. Todo o tempo, irmãos, que eu tive o privilégio de estar servindo na igreja, em qualquer uma das responsabilidades, eu sempre vi a mão do próprio Salvador Jesus Cristo cuidando da minha família, principalmente da minha esposa e dos meus filhos. E em todo esse processo, o Senhor ele tem sempre nos mostrado que quando nós temos alguma responsabilidade dentro da igreja, independente qual que seja ela, é simplesmente uma oportunidade que nós temos de nos achegarmos mais ao Salvador Jesus Cristo e de aprendermos alguma coisa que precisamos no nosso processo de conversão. Fazendo as contas aqui, desde que nossa família veio para São Carlos, foi aproximadamente aí uns 5 anos, eu tive o privilégio de servir aqui com muitas pessoas aqui na Estaca de São Carlos. Quando eu cheguei, eu tive o privilégio de trabalhar na escola dominical aqui na Ala do Tijuco, onde eu pude aprender muito nesse chamado. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Bispo Lelo, que é uma pessoa fantástica. E nos últimos 4 anos eu tenho o privilégio de trabalhar hoje com o presidente Ramos e com o presidente Bernaldes na presidência dessa estaca. E as grandes bênçãos que eu tenho recebido nesse período, irmãos, é que muitas vezes acreditamos que nós estamos fortalecendo as pessoas. Mas no fundo, a pessoa que é mais fortalecida nesse período é exatamente eu e a minha família. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando com vocês sobre todas as coisas que nós já fomos abençoados nesse período. Por exemplo, há inúmeras entrevistas, por exemplo, de recomendação que eu tenho o privilégio de fazer com muitos dos irmãos, onde vocês compartilham um testemunho de vocês do Evangelho, onde vocês transmitem para mim, através do testemunho,
ou até mesmo das lágrimas dos olhos de vocês, o amor que vocês têm pelo Salvador Jesus Cristo. E isso, em muitas ocasiões, é uma grande forma de eu recarregar as minhas baterias. Então, assim, eu só gostaria muito de externar a minha gratidão que eu tenho pelo fato de pertencer ao reino de Deus e de saber que todos nós aqui somos filhos do Pai Celestial e que juntos temos o privilégio de voltar à presença de Deus junto. Existe uma escritura que me toca muito, tá? Fica no capítulo 2 de Mosias, no versículo 17. O rei Benjamim lhe diz o seguinte: eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Essa é uma igreja de serviços, irmãos. Todos nós temos o privilégio de ajudar o reino de Deus a ser edificado aqui nessa terra. E toda vez que servimos com ânimo, com boa vontade, com um desejo sincero, Deus vai nos derrubar inúmeras bênçãos, principalmente sobre nossas famílias. Mas sim, quando nós servimos em algumas responsabilidades dentro da igreja, às vezes nós pensamos em chamados de bispo, nós pensamos em chamados de presidente de estaca, mas eu gostaria de deixar aqui muito claro que o fato de servir é um momento onde nós abrimos mão, em alguns momentos de nosso tempo, de nossos talentos, para cuidar de um irmão que precisa de algo para no seu progresso espiritual. E quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente a serviço de nosso Deus. O Senhor, Ele fala nas suas escrituras e nas suas promessas, principalmente nas promessas do templo, que todo o tempo que nós despendermos de nossos talentos na edificação do reino de Deus aqui na terra, o Senhor, Ele promete que cuida pessoalmente daqueles que nós amamos. E nesse processo de bênçãos que o Senhor tem concedido, eu tenho aprendido que ninguém melhor para cuidar da minha família do que o próprio Salvador Jesus Cristo. E eu tenho orado muito para que o Senhor possa me abençoar, para que eu possa ser um instrumento na mão deles, para ajudar outras pessoas também nesse processo de conversão, como foi aquela irmã Sônia Bondosa que me ajudou no meu seminário, como foi aquele bispo que me ajudou no início do meu processo de conversão, como foi aquele presidente do quórum que me ajudou com o seu exemplo. E dessa maneira, eles puderam edificar o reino de Deus, aonde eles estiverem, mas principalmente eles ajudaram a edificar o reino de Deus dentro da minha casa. Gostaria só de lembrar de novo, em Mateus, no capítulo 25, o Senhor fala: e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O meu testemunho, irmãos, é que Joseph Smith, ele literalmente viu Deus. Ele conversou com o Salvador Jesus Cristo. Que por intermédio dele, o reino de Deus foi reestabelecido aqui na terra. Eu presto meu testemunho também que nós que fazemos parte do reino de Deus aqui na terra, somos tão importantes nessa obra, somos tão necessários na edificação do reino de Deus, como tantos outros pioneiros que já passaram por essa terra. E mais do que nunca, o Senhor, Ele confia muito em nós e precisa muito de nossa ajuda. Eu amo minha família, amo a minha esposa, amo os meus filhos. E muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas para poder ser abençoado em outras. Tá? Nesse processo, a minha esposa, fantástica, ela pôde... Eu imagino que não deve ser nada fácil cuidar das crianças no banco da Sacramental sozinha, eles correndo para cima e para baixo, enquanto às vezes eu estava sentado no púlpito ou cobrindo outras designações. Mas eu sei o quanto ela se esforça para que o Senhor possa abençoar a nossa família. Eu quero falar para vocês também que eu sei o quanto os líderes de vocês dessa estaca se esforçam para cumprir os mandamentos do Senhor. Cumprir as designações que eles têm. Tanto os seus bispos, presidente de quórum, presidente de ramo, todas as pessoas.
mas que por trás dessas pessoas existem famílias também, que apoiam essas pessoas para ajudar a edificar o reino de Deus aqui na Terra. Esse é meu testemunho que eu compartilho com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.